O sancionado Alexandre de Moraes palestrou em um evento jurídico no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Achou pouco? O ministro do STF ainda recebeu uma honraria, o colar do mérito da Justiça de Contas. A repórter Tawane Catan traz os detalhes da realidade paralela que vive o judiciário brasileiro. Nós vamos conversar agora com a Tawane. Tawane, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Olá, Geise, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou aqui no centro da capital paulista, em frente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde acontece a 23ª Semana Jurídica, que é tradicional no campo do direito e da administração pública, onde palestraram algumas figuras, como você adiantou, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que recebeu o colar do mérito da Justiça de Contas, uma honraria concebida pelo TSE, para aqueles que teriam contribuído para o controle de contas no Estado. Inclusive, hoje é celebrado o Dia do Advogado. Agora, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nenhum deles participaram aqui do evento. Tarcísio fez entrega de câmeras de segurança pública às motos da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana aqui perto, no Vale do Anhangabaú, no mesmo horário do evento pela manhã. Agora, Moraes palestrou nessa cerimônia e nós destacamos alguns trechos da fala do magistrado, a começar pelo seguinte, Geis, ele disse que a Constituição de 1988 teria barrado qualquer possibilidade de golpismo e que ainda assim o Poder Legislativo nunca fez frente, tanto no Brasil quanto na América Latina, ao populismo armado do Executivo. Ele também observou que, embora houve um avanço institucional, isso não significa que estamos em um mundo de Alice, né? Fazendo referência aí a um mundo fantasioso. Em seguida, ele usou como exemplo a suposta tentativa de golpe de Estado, que como classificou os atos do 8 de janeiro de 2023. Vamos ver. Em 88, o Brasil, pela Assembleia Nacional Constituinte, o Brasil deu um basta a essa possibilidade de golpismo. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado, no dia 8 de janeiro de 2023. E as instituições reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Bom, ainda segundo Alexandre de Moraes, a democracia vem sendo cada vez mais atacada desde a redemocratização por um novo populismo extremista. E segundo ele, isso aconteceu apesar dos avanços democráticos na saúde e na educação. Inclusive, ele insinuou que seria uma consequência, Geise, do fato de que as pessoas hoje têm mais acesso às informações. Vamos ver esse trecho. A democracia, ela não conseguiu ainda equacionar um problema muito grave, que ficou mais exposto ainda a partir do momento em que todos têm acesso a todas as informações, todos sabem o que todos têm, todos querem mostrar mais ainda do que têm e querem mostrar uma felicidade plena. Isso acentuou o grande problema que a democracia ainda não conseguiu diminuir, a distribuição de renda. E é nesse discurso, em relação à distribuição de renda, que esse populismo extremista vem atuando. Pois é, Geise, como você bem lembrou, Moraes é sancionado pela Lei Magnitsky, junto, por exemplo, de outros nomes, como a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. Bom, a 23ª Semana Jurídica vai até o fim dessa semana, sexta-feira, tem mais palestras por aí. Geise, agora é com você. Obrigada, Tawane Catan, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Josi, vamos lá, vamos por partes. Josi, a primeira sensação que eu tenho é que as palavras vão caindo na cabeça do Alexandre de Moraes e ele vai só repetindo, porque ele entrou ali no final do discurso falando de distribuição de renda, enfim. E eu gosto sempre de brincar de que se tirasse as palavras democracia, soberania, golpe de Estado, Alexandre de Moraes ficaria em silêncio perpétuo. Exato. Engraçado, né, Geise? Porque ele comentou, né, começando pelo final da fala dele, sobre populismo
extremo em relação à distribuição de renda ali. Parece que, se pegar esse corte, parece que ele está descrevendo e criticando o que o PT faz, né? Em relação à promessa de acabar com a desigualdade com a distribuição de renda, ao mesmo tempo que leva o país para uma pobreza cada vez maior. E já comentei isso aqui anteriormente, o próprio estudo da ONU, perdão, do Fundo Monetário Internacional, está comprovando que o Brasil está ficando mais pobre pelo seu poder de compra, que está despencando devido à emissão monetária, vulgo inflação, né? E isso é mais intensificado com o que a gente vê que o governo está aí fazendo com a situação fiscal. Mas outro ponto engraçado também é sobre a discussão em torno da Constituição Federal, né? Não que nós tenhamos a melhor Constituição Federal, se a gente olhar por um prisma radical e de dialética, a gente está falando da Constituição mais socialista que a gente tem, que é de 88, né? Se a gente for olhar em relação ao poder e intervencionismo estatal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem questões asseguradas na Constituição que, se fossem realmente respeitadas, a gente não estaria passando aí por consequências de medidas que, inclusive, ferem a Constituição, principalmente no que tange à liberdade de expressão, né? Esse é o principal ponto. E, principalmente, também a legislação ordinária, que foi o caso do Marco Civil da Internet. Só que isso é um assunto tão fértil de interpretações que eu vou juntar com o exemplo dos últimos acontecimentos na mídia. A gente está vendo aí denúncias em relação à exploração de crianças, à exposição, a golpes, a tudo que vem acontecendo de ruim, e todas essas notícias viram justificativas colossais para que eles tenham respaldo em impor a regulamentação nas redes sociais. Então, assim, é uma situação delicada, e isso também entra num ponto que a premissa e o principal objetivo, né, das lideranças que estão mostrando ao governo Trump o que está acontecendo aqui, e junto com a consequência de punição, né, ao Alexandre de Moraes, tem também a premissa e o objetivo, Geise, de criar uma legislação que realmente assegure a liberdade de expressão na internet, porque isso gera todo um respaldo. A gente viu aí o Lava Toga 2.0, a gente viu os prints, a gente viu o pessoal indo lá no Congresso mostrar aqui, ó, Twitter, um tweet de 2018, um tweet que simplesmente diz defender a Constituição Federal. Essa galera foi perseguida, presa por um simples tweet. Então, cadê a Constituição Federal nisso, né? Então, assim, é muito irônico, e mais irônico ainda essa questão de premiação. Mas quando se trata de premiação, a gente fala em covardia, né? Só premia alguém com o objetivo de um prêmio sem qualquer sentido algum, ainda mais nessa situação onde a gente está vendo cada vez mais que não estamos falando da persona em si, mas a ilegalidade existe, ela foi provocada por um ser humano, por uma pessoa, e ela precisa ser punida. Tudo fora disso, para mim, é covardia. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.